também hoje não, também está com outro compromisso, e eu estou aqui hoje junto com vocês para poder a gente refletir um pouco nas palavras do Cristo, a gente poder pensar também o quanto o Evangelho é efetivo na nossa vida. E aqui com meu amigo Evanildo também, que está operando o som e conduzindo todo o nosso programa. Então vamos lá. Para começar, eu convido todos vocês a ficar em conexão com os vossos corações, com as vossas almas, para que a gente possa fazer uma prece nesse momento em prol da nossa cidade, né? Em prol de todos os irmãos que nesse momento estão sofrendo. A gente está se aproximando aí do momento do Natal, que para muitos é um momento de muita conexão, de muita amorosidade, mas para outros irmãos a gente sabe que é um momento também em que às vezes o coração aflige o coração. Então, com o coração aberto, eu convido vocês a gente sintonizar agora nas palavras do Pai. Grande Mestre amigo, Pai amado, espiritualidade que nos assiste, de infinita amorosidade e bondade, que possamos, nesse final de 2025, nesses momentos que ciclos se fecham e outros se abrem, e a gente se aproxima na chegada mais uma vez do Cristo nas nossas casas e nos nossos corações, que a energia crística possa acolher as nossas dores, as nossas angústias, e que sejamos redirecionados para novas possibilidades e novas conexões. Mestre amado, espiritualidade que nos assiste, que essa energia crística chegue aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas calçadas, que sofrem dores físicas, mentais, emocionais e espirituais. Que essa energia crística também possa unir as famílias, que as famílias encontrem o propósito de terem reencarnado juntos. Sabemos que a família é o laboratório da existência de nossas almas e que muitas conexões do nosso planejamento espiritual está dentro da nossa família. Que essa noite seja uma noite de muitas conexões aqui, que seja uma noite de muita amorosidade e que o Pai esteja nas nossas casas, que assim seja. E aí, vamos lá? Ok, boa noite a todos, espero que estejam todos bem, no final de ano, né? Que esteja natalino e que a paz do Mestre Jesus esteja em cada lar, em cada pessoa, que a fraternidade, o amor, a paz e a harmonia possa permanecer entre nós e que o ano de 2026 seja tranquilo, de paz e harmonia. Que assim seja. E eu escolhi aqui hoje, gente, Brandina não está aqui hoje para nos inspirar, né, com as reflexões dela, mas eu espero honrar aqui, viu, Brandina, com um trecho do Evangelho que eu escolhi para a gente refletir nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho o Rose também está chegando, que é um trecho do Evangelho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E por que eu escolhi esse trecho? Eu sei que esse ano pode ter sido muito difícil para você que está aí nos ouvindo, aos ouvintes e também aos que estão acompanhando aqui o programa Conhecer nas Redes. Um salve aqui para Fábio Santos, inclusive, que deixou uma mensagem aqui. Deus pega aquilo que era para te destruir e transforma em algo que te fará crescer, porque nenhum capítulo doloroso terá a última palavra quando ele está ao seu lado. Simona Cirilo. Olha só a mensagem do nosso irmão Fábio aqui, o quanto nos fala justamente o que eu quero trazer hoje aqui, que é essa reflexão sobre as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles também serão consolados. Muitas vezes a gente sente aflições que doem, né? Como eu falava, esse ano pode ter sido um ano de aflições para você, pode ter sido um ano que você pensou que não ia dar conta, que você olhou para os lados e se sentiu sozinho, né? Se sentiu sem direcionamento, sem conexões emocionais, sem conexões, sem vínculos.
e por isso até de alguma forma encolheu, né? Incrustou aí, ficou rígido na sua vida. Mas é importante a gente lembrar que todas as aflições, elas têm um pra quê, né? Às vezes a gente não entende o porquê das aflições, mas as aflições, é importante a gente também entender o porquê da aflição, porque às vezes a aflição a gente que também se conecta com coisas, situações, né? Tem comportamentos e decisões que de alguma forma as aflições elas são consequências das nossas escolhas. Mas há aflições que são inerentes da nossa existência. E é importante nesse momento, eu não vou te dizer que eu acho às vezes muito perverso quando a gente escuta assim, não sofra não por isso, deixa isso pra lá. É importante a gente acolher o que a gente está sentindo, né? É importante a gente também respeitar o que a gente está sentindo, mas a gente também não se apegar naquilo ali de uma forma que adoeça o nosso coração e a nossa alma. E eu vou ler um trecho aqui do Evangelho que eu grifei para a gente poder refletir também sobre isso, né? Causas anteriores das aflições. Quer dizer, enfim, dessas crianças, né, que morreram em tenridade da vida só conhecerem sofrimentos. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra, que fizeram essas almas, né? Que acabam de sair das mãos do Criador? Para que se vissem nesse mundo os braços com tantas misérias e para merecerem no futuro a recompensa ou a punição qualquer, visto que não podido praticar nem o bem nem o mal. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, não pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa que ninguém pode fugir e em que lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, é muito difícil, né? Quando a gente entende que a gente está ali sofrendo algo que parece injusto, né? Que é muita injustiça. E às vezes realmente é, né? Às vezes parece que, como é que eu tô sofrendo isso? Por que eu tô sofrendo isso? Por que eu tô vivendo isso? Se na minha trajetória aqui eu não identifico. E o fato da gente entender que existem outras existências, que existe uma pluralidade das existências, não quer dizer, existe outro trecho do Evangelho também que eu acho muito interessante, que nos faz refletir sobre isso, né? Mesmo que a gente esteja ali naquela aflição, tenha sido algo de outra existência, seja algo ali que o Pai entende que é uma forma da gente reparar outras decisões que tomamos em outros momentos, porque o Pai ele é justo, mas ele também é misericordioso, que a gente entenda que não quer dizer que porque você está vivendo aquela consequência de uma decisão que você tomou, que você não tem o direito também de se reconstruir. Porque às vezes a pessoa pensa assim, aqui é meu karma. Senta e espera passar. E não é sobre isso, né? Tem um trecho do Evangelho, agora eu não me recordo, mas daqui até no instante eu trago esse trecho que diz justamente isso, né? Se você tá ali se afogando, você vai tentar se salvar. Se você tem um problema de saúde, você pode e deve ir ao médico. Então, não é porque você entende que aquilo que você está vivendo foi a consequência, né, a colheita, é a causa e efeito, é o efeito de alguma causa, de algo que você tomou enquanto decisão, que você não tem o direito e o dever também de buscar se reparar. Porque às vezes é nesses momentos de aflições que a gente também se reconstrói, né, e que a gente encontra outras possibilidades
de existir. Que a gente encontra ali, a partir do infortúnio, né, a partir do que a gente está vivendo, novas versões de nós mesmos. Opa, parece que temos aqui novas versões, né, do que somos, novas versões também do que podemos. E aí agora, como é que tá? Tá chegando? Seu microfone. Agora tá ligado. Certo. Tô tentando ver. Pronto. Então, minha gente, vocês estão me escutando aí? Aqui nas redes, no programa Conhecer, como é que tá? Tô vendo aqui que chegou algumas mensagens. Aqui tá ótimo. E agora aqui, tá tudo ok? Então a gente pode seguir. Então é importante aqui a reflexão que eu estava trazendo, né, sobre essas aflições anteriores. E sobre o quanto muitas coisas paralisam, né, as nossas ações. E há pessoas que se sentem impactadas de alguma forma e ali ficam congeladas diante de algumas situações. Mas que mesmo que a gente se sinta congelado, impactado, que é ali naquela aflição que a gente também se refaz, se reconstrói. É importante não romantizarmos o sofrimento, né, que é um termo que hoje está muito na moda aí. Não é sobre isso que a gente está falando, romantizar o sofrimento, se apegar ao sofrimento. A gente está falando sobre encarar de frente o problema. O que é que está acontecendo aqui? Deixa eu fazer um escaneamento do que é que está acontecendo, do que é que está ocorrendo, qual é o problema aqui, o que é que eu consigo enxergar desse problema. É ter um olhar prático também sobre o que se está vivendo. Obviamente, quando a emoção, né, está ali envolvida, a emoção, a mente, os sentimentos estão envolvidos, fica um pouco mais difícil de fazer esse filtro. Mas é necessário filtrar as nossas emoções. A partir do momento que a gente filtra também o que está acontecendo, a gente filtra nossas emoções, a gente tem um planejamento da mudança. A gente tem um planejamento do que é que a gente pode fazer enquanto redirecionamento. E isso não é excluir que a aflição está acontecendo. A aflição está ali ocorrendo, a gente sabe que é inerente da existência humana, do adiantamento também, né, do nosso mundo, que ainda é um mundo também, sim, que está em transição, mas de muitas aflições ainda. E é isso também que nos faz evoluir. Obviamente a gente não evolui só na dor, né? Precisamos também evoluir no amor, né, Vanildo? Não é só as dores, porque eu vejo às vezes pessoas falando assim: não, mas isso aqui foi bom porque eu evoluí nisso, eu cresci nisso. Ok, é a resiliência. Mas os bons momentos da vida também, as conexões de amorosidade, as conexões em que a gente se diverte, os momentos que a gente está com a nossa família, eles também são momentos de possibilidades de evolução. Existem, inclusive, muitas relações familiares que trazem essas aflições, né? Como eu falava no início, às vezes, para muitas pessoas, esse momento do final de ano, do Natal, é muito bom, é um momento de expectativa, das reuniões de família, mas para muitas pessoas também é um momento de angústia. Tem muitas pessoas que estão distantes das suas famílias, ou que não têm família, sente que não têm famílias, que as famílias estão em momentos de reconstrução, ou, né, às vezes até de um sentimento de desmantê-lo, né, de que eu não estou conseguindo aqui me conectar. Mas na família existe também, é como se fosse uma caixinha, né, a caixa preta, né, do avião, onde fica todos os segredos. Na família existe essa caixa preta também, que a gente pode pensar como algo que é também o objetivo também da nossa existência, né? As missões das nossas existências, o para que a gente está aqui. A família também ela é responsável por nos direcionar na nossa existência. Então, muita coisa do que é a nossa existência, do porquê, da missão, está nas nossas relações familiares. Porque a família é o laboratório, né, da nossa existência, é o laboratório da nossa alma.
E é um grande pilar importante para o nosso desenvolvimento espiritual. É um grande pilar que nos direciona, porém sabemos também que por sermos muito diferentes, às vezes no contexto familiar, sabemos também que por questões anteriores, né, porque existem muitos desafetos dentro da nossa família, desafetos que estão inconscientes, porque não é necessário a gente lembrar de tudo, até por uma questão de proteção, né, de como essas relações serão sedimentadas, mas às vezes o sentimento ele fica ali. Então muitas aflições elas estão ali presentes, né, nessas relações familiares, e é muito desafiador você se recompor, né, se reconstruir dentro dessas aflições que às vezes a sua família traz. O que eu quero te dizer hoje é que você pode dar o passo que você consegue, né? Caminhe até onde você consegue. E vá fazendo as orações também e os mantras para se conectar de forma também interna com a sua família. Até onde você consegue. É importante também a gente não se violar, né? Se violentar em cenários que muitas vezes não está nos oferecendo a nutrição da alma. Então, se você sente que na sua família não existe isso, primeiro entre em prece, oração. Eu sei que existem muitas angústias, muita culpa quando essa conexão familiar não acontece, né? E aí, quando a gente consegue primeiro entrar em prece, a gente pensar, orar, né, por como a gente se sente naquele ambiente, a gente também fazer essa reflexão, primeiro isso. Primeiro faça esse movimento mesmo de se conectar, de entender qual é o seu contexto ali, sem se violar, sem se violentar. Não é isso que o Cristo nos convida. Ele não nos convida a gente estar em relações que nos violentam. Ele nos convida a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isso é amar, né? Não quer dizer que você vai estar ali num ambiente se violando. É importante a gente dizer que existem as famílias que, através dos laços sanguíneos, mas a gente também consegue se conectar com outras pessoas que às vezes não são de laços sanguíneos, mas que a gente já teve uma experiência, inclusive em outras vidas, né? E que essas pessoas também nos dão essa sensação familiar. Família não é só de sangue, né? Que bom. Os nossos irmãos, eles são irmãos porque somos todos irmãos em Cristo também. E a partir disso aí, a gente também consegue criar outros eixos familiares que nos dão esse suporte, essa sustentação. E trazendo essa reflexão, eu também penso que ser sozinho não é o caminho para a gente se desenvolver emocionalmente, espiritualmente. É muito importante que a gente compreenda que a gente tem que estar em vínculo, né? Que a gente tem que estar em relações, sejam elas familiares, sejam elas sociais. A gente precisa estar no meio social de alguma forma. Tem algumas pessoas que vão ter mais um espírito de mais introvertido, mais introspectivo. Eu não gosto muito de estar no meio das pessoas, eu não gosto muito de grupo. Quando vai ter uma confraternização agora, né, que a gente está no momento de confraternização de um monte de grupos, a pessoa vai ser sempre aquela que vai preferir não ir, que vai se esquivar, né, que vai até fugir. Ok. Talvez você seja um pouco mais reservado, não há problema nenhum nisso, né? Tem pessoas que são mais expansivas, tem pessoas que são mais reservadas. Mas é importante que algum grupo você participe, porque viver totalmente sozinho não é saudável, né? Viver totalmente sozinho não é o caminho correto para a nossa existência, porque acaba que ali quando a gente está se relacionando, às vezes se rusga um pouco, né? Às vezes se arranha um pouco com o outro nas relações. A gente também evolui, a gente cresce, precisa-se desse contato com o outro, para que a evolução também aconteça e o desenvolvimento pessoal também aconteça. E aí é importante que de alguma forma você vá encontrando esses vínculos, vá encontrando essas relações que te fazem bem também. E reconhecer, fazendo um processo também de reforma íntima, as relações que te causam inquietação, que te causam angústia, que te causam aflição. O que é que está acontecendo aqui?
E aí, essas aflições, elas precisam ser muito observadas pelo eixo mesmo da reforma íntima, pelo eixo da autorreflexão, que é aquele processo que a gente faz sempre ao final do dia, né? Aliás, seria necessário, importante a gente fazer durante todo o dia. Durante todo o dia a gente poder fazer essa reflexão, a gente ter esse momento de se autoterapeutizar, inclusive, né? É importante fazer a terapia, sim, mas é importante também a gente com a gente mesmo, a gente ter aquele momento ali de como é que foi meu dia. Tem uma coisa muito curiosa que às vezes acontece, já que eu trouxe a questão das aflições logo no início, que às vezes a gente tá com aquela aflição, mas a gente não sabe o que é que foi, né? Você fica com aquele peso, meu Deus, o que é isso? Por que eu tô tão angustiada? Né? Por que eu tô tão aflita? O que tá acontecendo? O que foi que houve? E aí, às vezes você vai dormir com aquilo ali, você não sabe o que houve. Você não tem noção se foi alguma coisa que você falou, foi alguma coisa que você não falou, se foi alguma coisa que te falaram, que não te falaram, se foi alguém que te olhou feio, se foi algo que você lembrou, né? O que foi que aconteceu aqui? E aí, por isso que é importante a gente ter esse momento que, assim, o ideal é que seja ao final do dia, né? Que aí você já passou aí por várias tarefas, né? Já teve suas atividades e interações, que você entre em reflexão de como é que foi seu dia. Como é que foi meu dia? O que foi que aconteceu? Onde eu estive? E não só quando você tá com essa sensação de aflição, né? Então, assim, o que foi que aconteceu aqui no meu dia? Como é que eu tô? O que foi que procedeu? O que foi que eu falei? O que foi que eu não falei? O que foi que me falaram? O que foi que não me falaram? Por onde eu estive? Porque às vezes a gente captura sensações e emoções do outro também, né? De lugares, né? Então às vezes é uma coisa que você conectou ali e nem foi sua diretamente, mas foi de alguém. E aí essa autorreflexão, essa reforma íntima que a gente precisa fazer diariamente, inclusive nos momentos de aflição, ela é que vai dando esse parâmetro para a gente ir se autorregulando, autorregulando essas emoções, filtrando as nossas emoções. Tem uma dinâmica que eu gosto muito, que eu sempre faço, assim, até com uma amiga minha, quando a gente vai conduzir grupo, que é a dinâmica do coar as emoções, né? Quando a gente coa o café, né? Então ali fica o pozinho, a gente coloca o pó, bota no filtro, né? Água quente. E aí depois sai aquele líquido. Eu mesmo sou amante, adoro café. Amo café. Bom café, um bom café, né? Esses cafés misturados não. E aí a gente faz a cor. Se a gente pensar nas nossas emoções, né? Então me aconteceu uma coisa bem chata, bem traumática. Meu Deus do céu, foi um negócio que me desorganizou toda. E aí tem gente que fala assim, né? Perdi meu dia. Se foi de manhã cedo, a pessoa perde o dia inteiro por causa daquela situação, né? Ou se foi lá no meio do dia, meu Deus do céu, eu tava indo tão bem, aconteceu isso e agora eu perdi meu dia. É difícil realmente quando a gente se desregula por algo que a gente não esperava, ou por algo que o outro fez, ou algo que a gente fez também, né? Porque a nossa postura também nos inquieta, que a gente possa imaginar que aquela situação é como se fosse esse café, né? Então eu vou colocar aqui no filtro e vou filtrar. Vai ficar ali, o pó vai ser justamente aquela parte que nos desregula, que nos inquieta, a parte que não foi legal, ou da sua postura, ou da postura do outro, ou das duas coisas, né? Porque a gente também é ativo em todo o processo. E aí eu vou coar. Claro, gente, que esse processo de coar a emoção, né? Ou coar a situação, ela não é rápida. Às vezes você precisa de dias para digerir isso, para fazer esse café emocional, né? Esse filtro das emoções. Então você precisa de dias, às vezes, para digerir, para entender, para tirar essa boa experiência, ou para pelo menos ali só coar. E essa parte que a gente vai coar aqui, que eu estou convidando vocês a refletirem, eu acho que esse momento é até muito propício, porque a gente está aí, hoje já são 20? 20 ou 19? 20, né? 20. Ó, falta poucos dias aí pro final do ano, né? Pro ano, aliás, já estamos no final, né? Mas assim, pro final do mês e para acabar o ano.
Eu acho que é o momento da gente coar, né? É um momento assim, vamos começar a coar agora, porque daqui para o dia 31 a gente já fez né, Vanilson? Mesmo lembrar dos bons que tomaram. E aí, você agora, você com você mesmo, se você pense nas situações que você precisou coar esse ano e que as que você ainda não conseguiu. É importante. E aí, claro que vai contar genética, né? Vai contar o estresse, um monte de coisa, mas a maioria das doenças... Aliás, hoje é quase que uma unanimidade para a medicina, né? E a gente já tem estudos bem voltados para isso, a psicossomática, a saúde e espiritualidade, que muitas doenças, elas nascem de emoções mal elaboradas, ou aqui, mal coadas, já que a gente está falando de coar. E aí, aqueles resquícios que você vai levando com você durante a vida, eles vão se acumulando ao longo da sua vida, e aí, em algum momento, se você juntar genética, estresse e má alimentação e hábitos que não foram saudáveis de uma forma geral, atividade física, dormir mal, todo aquele pozinho ali que você não coou, ele vai direcionar, juntando também o fator genético, para alguma doença que você carrega nos seus genes. E, de alguma forma, algo também que já está no seu planejamento reencarnatório. Porque a gente tem esse livre-arbítrio também de decidir, né? Como é que vai ser, como é que a gente vai encarar até as doenças no nosso processo evolutivo. Como é que vai ser essas aflições. Tudo também tem a ver com a postura que a gente tem em relação a algumas coisas. Então, quando a gente vai coando essas emoções, quando a gente vai coando aquela angústia, aquela aflição, quando a gente vai coando aquela tristeza, a tristeza, por exemplo, e quando a gente fala até do quadro deprimido, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o que você está sentindo? Se você for ao médico e fazer um exame físico, ou fazer um exame de imagem, a ansiedade, né? A ansiedade a gente até vê, o coração às vezes dispara e tal, dá sudorese, mas se você fazer um exame de imagem, não tem às vezes, como é que quantifica, né, aquele estado emocional? Mas a longo prazo a gente sabe que esse corpo físico, porque a gente vai adoecendo em camadas, primeiro a gente vai adoecer no campo energético, mais espiritual, depois se você não elaborar isso, você vai adoecer no campo emocional, e aí não elaborou, não tratou, teve maus hábitos, né? Não teve uma postura, uma evolução nos hábitos, o adoecimento vai vir para o físico. Então, se não for coando nos vários corpos que a gente tem, né? Nas várias camadas, se não for coando, quanto mais você vai deixando passar esse pó. Imagine tomar um café cheio de pó. Que experiência, né? Quando fica aquele restinho. E aí a gente toma praticamente a borra. Meu Deus do céu, que gosto estranho aquele café. E aí é importante a gente ter esse olhar que o nosso corpo é que está acumulando esse pó. E esse pó é justamente todas essas emoções que não foram elaboradas. E eu não estou dizendo com isso que dentro dessas aflições que você está sentindo, que você vai fingir que não é jogar para debaixo do tapete. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Verdadeiramente você encarar esse problema mesmo, essa situação, esse sentimento. Eu tô sentindo raiva por isso, eu preciso mudar isso aqui, que eu tô angustiada. A primeira coisa é reconhecer, né? Até um lema até quando a gente trabalha, né, com os vícios, é justamente esse reconhecimento. Eu preciso de ajuda. Qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, qualquer mudança de hábito, do mais simples para o mais complexo, se você mesmo não reconhecer que você precisa mudar os seus hábitos, que você precisa de ajuda, não tem como mudar. Porque até quando a gente vai ler, né, todas as histórias do Cristo, quando a gente vai ver todas as parábolas, quando ele ia curar, ele sempre perguntava, você quer ser curado? Ele podia curar, não precisava perguntar, né? Mas ele pergunta, ele te dá esse livre-arbítrio ainda, né? Você quer ser curado? Porque o nosso querer tem uma potência muito grande. E a gente sabe que muitas pessoas, inclusive, foram ali curadas.
e voltaram a adoecer, porque esse querer não foi conjunto com a ação, porque querer é o primeiro passo, mas depois do querer você precisa ter responsabilidade também nesse processo. E aí, às vezes, essa aflição que você está sentindo realmente foi causada pela postura de uma outra pessoa, realmente foi causada por uma consequência, né? Foi por um efeito de uma postura de outra pessoa. Mas é assim, eu lembro até de uma vez que eu ouvi isso de uma professora, né? Ela disse assim: se você está na faixa de pedestre, certinho ali passando, um carro vem e te atropela, a culpa é de quem? Se você tá na faixa, a culpa é do motorista, né? Você tá na faixa. Agora, se você teve um problema, você precisa ir pra fisioterapia, você precisa fazer todo o acompanhamento e você não foi. Agora a responsabilidade é de quem? Então, às vezes, a gente tá ali na vida, andando na nossa faixa de pedestre, bonitinha, tudo certinho, vem o outro e atropela a gente. Ok. Tô machucada agora. Porém, eu preciso agora fazer o tratamento, ir pra fisioterapia, tudo correto. Se eu não vou agora, a culpa é do motorista ainda, a responsabilidade, na verdade, não gosto nem muito da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. A responsabilidade agora é de quem? É minha ou do motorista que me atropelou na faixa de pedestre? Então, às vezes na vida, tem situações que são assim, né? Então, foi o outro que me atropelou ali, foi o outro, né? E a gente vê, às vezes, até pessoas muito apegadas a isso, assim. E eu acho que tá tudo bem você realmente entender, porque a gente também tem que ter uma responsabilidade afetiva, né? Que é outro termo que fala hoje muito, que a nossa postura, o que a gente fala, como a gente se comporta, como a gente acolhe um no outro, tem um impacto na vida das pessoas. Só que eu também tenho responsabilidade do que eu vou fazer com aquilo. E esse processo de coar esse café, que eu estava convidando vocês, né, fazer coar essas emoções, é muito individual. Porque só a gente consegue fazer isso. Se eu não quiser fazer isso, eu vou continuar com todo esse pó, essa borra de café, todo esse pó ali, acumulado. E uma hora isso vai se converter em alguma doença. Então, essa é uma responsabilidade que é nossa, independente do que o outro fez ou não com a gente. Óbvio que quando a gente tem pessoas, eu falei muito da família, né, ao nosso redor, que nos impulsiona, pessoas que nos acolhem, e realmente tem coisa que a gente passa assim, que se não fosse uma nossa rede de apoio, se não fosse os nossos amigos, né, Vanildo, os nossos familiares, nossa, a gente não andava 2 passos. E é bom a gente se cercar sempre dos que nos amam, dos que nos acolhem, porque não só nos momentos de amor, de luz, né, mas nos momentos também de sombras, eles são ali os nossos olhos, muitas vezes, os nossos braços, né, ele segura assim de um lado, segura do outro e vamos. É bom a gente ter essas pessoas ao nosso redor e ser também essas pessoas para alguém. Boa noite aqui, o pessoal que está entrando no online, né, Gabriel, o Centro Espírita também tá por aqui, Freud também que falou aqui mais cedo, Elisete, pessoal aqui, se quiserem mandar algum comentário, faz sentido para vocês aí essa reflexão, né, de coar as nossas emoções, de redirecionar também o que a gente tá sentindo. Porque se a gente não coa, meu Deus, o que é que a gente vai carregando, né? O que é que vai ficando no nosso corpo físico, no nosso corpo mental? O nosso corpo cobra a conta. Sempre. Então, hábitos ruins como comer mal, se alimentar mal, não fazer atividade física, não dormir cedo, né? Então, assim, todos os hábitos que são físicos e também os hábitos que são mentais. Então, a gente poder observar os nossos sentimentos, consumir conteúdos que edifiquem a nossa alma, nossa mente, o nosso espírito, ler bons livros, estar em lugares que elevem a nossa vibração, tudo isso vai nos auxiliar e potencializar esse coar, né? Esse filtrar as emoções. Quanto mais você está ao redor de pessoas que fazem isso com regularidade, mais fácil vai ser para você também fazer, porque nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Se eu convivo com pessoas que dentro do olhar, né, dentro da postura,
é normal fazer isso, é comum fazer isso, é um ato diário, prático fazer isso, mais fácil para mim também vai fazer. E aí a gente consegue até se nutrir para levar essa postura para outras pessoas que não tem isso como prática diária. Ou, às vezes, a gente não consegue fazer no dia a dia, né? Por conta da rotina que tem, pelo volume, né? A gente está aí num momento de volume de informações. Nunca nesse mundo, nessa existência. Meu Deus, que existência de informações. É informações para todos os lados. Então, a gente abre as redes sociais, informações na cidade. Então, a gente tem mais carro, tem mais pessoas. E esse boom de informações também, às vezes não deixa espaço para que o verdadeiro que precisa ser filtrado aconteça. E é por isso que você aí tem que filtrar suas emoções, né? Filtrar também seus sentimentos, observar nessas aflições o que é que você consegue fazer por você, o que é possível fazer por você, né? Porque, minha gente, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, em perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. Aí a importância da gente estar em conexão, sabendo que mesmo tudo que seja que o universo, que o Criador o tempo todo está te mandando, porque a gente está assistindo, a gente sabe disso. A nossa vibração, a nossa frequência mental, ela vai direcionar as informações que a gente capta ou não. Então, quanto mais você tiver uma vibração elevada, ou você se propor, pelo menos, a estar nessa vibração elevada, mais potente também para você entender essas informações do universo, do Criador, as informações que vão direcionar a sua vida. Por isso que filtrar, né, as experiências, o que é que foi aquilo que... E eu acho muito complicado quando eu vejo as pessoas falando assim, não, pelo menos evoluir, não é isso que a gente está falando, não é você romantizar, é você filtrar mesmo, assim, é olhar de forma justa, é olhar de forma adulta também, madura, para aquilo que te aconteceu, sem se culpar ou se julgar ou se pesar, porque a culpa, ela ela não te leva a lugar nenhum, é uma palavra, mas eu acho que é isso mesmo, ela pesa tanto que você não consegue caminhar. Quando você vai liberando um pouco a culpa, poxa, eu não fiz isso, eu tô me sentindo culpado, perceba, sempre quando a gente admite algo assim, parece que você está estagnado na culpa. A culpa é tão grande que você não consegue olhar além, resolver. Às vezes é algo que você precisa resolver, né? Então assim, aconteceu, e agora? O que é que eu faço? E se você ficar preso nessa culpa, você nem consegue pensar em caminhos e possibilidades. A aflição, ela tem muito essa atmosfera, né? Quando se está preso também nesse cenário de aflição, parece que às vezes não tem outros caminhos para seguir. Quando se está preso nesse cenário, né, de tristeza, de sofrimento, parece que não tem outro caminho, não tem outra... Meu Deus, quais são as outras possibilidades aqui? A pessoa tá tão presa naquilo ali. E quando a gente fica muito tempo nesse estado de aflição, vai ficando cada dia mais difícil de sair, inclusive. Essa borra emocional, espiritual, ela vai ficando mais pesada, ela vai acumulando e você vai sentindo depois os impactos físicos, emocionais e espirituais. É necessário esse momento, né? A gente falou aqui de filtrar a emoção. É necessário, inclusive, nesse momento, varrer para longe. E não é para debaixo do tapete. Não vamos varrer para debaixo do tapete. Não vamos jogar essas borras de café debaixo do tapete. É adubar. Eu gosto muito dessa imagem também, que a gente pode adubar essas experiências para que elas sirvam de nutrição e outras coisas floresçam dentro da gente. Porque muitas vezes a gente tá que nem aquele campo árido, né? Aquele deserto,
ou aquele cenário, né, desses lugares que são sertão. Quando tá no sertão ali, naquela seca braba. Às vezes nosso coração tá assim também, né? Nossa alma tá assim também. Parece que nada vai nascer ali. Nenhuma emoção nova, nenhum sentimento novo, nenhum caminho novo. E quanto mais se fica assim, mais parece que as coisas não surgem. E às vezes você tem que realmente cavar, que é a prática, né, do pessoal do sertão, é cavar para ver se encontra ali algum poço, alguma água, algo que possa irrigar esse solo e a partir daí outras plantações acontecerem. Esse processo da gente aguar, né, da gente tratar esse solo. E aos poucos que vai se tratando esse solo, novas possibilidades vão crescendo. Então, se você está nesse momento, que é os 40 dias no deserto de todo mundo tem esse momento. O próprio Cristo experienciou isso e nos deixou como reflexão, como na nossa experiência humana a gente pode passar por esses 40 dias no deserto. Porque há momentos da nossa existência que são esses 40 dias no deserto, que são esses momentos da aflição. O que a gente pode aprender com esses 40 dias no deserto, né? É o momento que a gente vai, mergulha num processo muito profundo da nossa experiência, da nossa existência. A gente enxerga nossas sombras, a gente enxerga nossos medos, coisas que parece que a gente nem sabia que existia, nem sabia que sentia, nem sabia que era possível. Mas também é um momento que a gente começa a aprender sobre as nossas, não só fragilidades, mas também as nossas potências. Às vezes descobre ali um dom, descobre a nossa capacidade de ser resiliente, a nossa capacidade de filtrar o belo também, de produzir o belo. Quando a gente vai olhar para a história de alguns artistas, né, o quanto eles criam quando estão nesses momentos de aflições, assim, no momento de parece que não tem nenhum caminho. E aí esse momento também é um momento de você se tornar mais criativo perante a vida e ir buscando outras conexões, né, Vanildo? Acho que ir buscando outros caminhos para também não ficar enrijecido. Às vezes a gente parece que enrijece, né? E fica a mesmice. Às vezes é um processo de adaptação, porque você viveu tantas mudanças e aí vai ter uma adaptação, mas se isso fica por muito tempo, há uma possibilidade de você também adoecer e a aflição vir depois. Porque nós fomos feitos para essa eterna, como é que eu posso falar? Eterna mudança, né? Nova conexão. A própria pluralidade das existências nos diz isso. A gente está sempre em movimento, sempre em fluidez, né? Sempre em novas possibilidades, justamente para essa evolução acontecer e essas aflições serem redirecionadas e ressignificadas. Que isso é muito importante. E aí, 7:1 aqui. Daqui a pouquinho Rose está chegando também para nos brindar com as reflexões dela, né? Com as novas possibilidades do que ela acredita também, né? E compreende. Tem algum comentário por aí? Algum telespectador mandou alguma mensagem? Tudo certo, né? Podemos seguir aqui? Seminário de domingo da União Espírita, né? Sim. Paulo de Tarso. Sim. Às 9 horas. Isso. Espero que todos possam comparecer para prestigiar. Né? Sim. A União Espírita fica ali na subida da Praça Kennedy, na pracinha Dionísio Aguilar. Perfeito. Amanhã Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Todos convidados, viu, gente? É o momento também da gente confraternizar, né? E refletir sobre o ano também, né? Sobre outras questões aí. O que mais, gente? O que mais que a gente pode aqui? Quem tá aqui no online? Djalma, Ana, como é que tá por aqui também? Nos conta. E aí, vamos falar agora falamos das aflições,
E aí a gente pode começar a pensar. Falei das aflições, porque agora a gente pode falar agora das coisas boas. Falei de filtrar esses novos ciclos, né? É tempo da gente florescer. É tempo de criarmos ou ressignificarmos uma nova versão do que somos. E como eu falei para vocês, esse é um momento propício. Então é um momento que a gente está aí organizando os nossos guarda-roupas, separando as roupas que a gente vai doar, as roupas que a gente às vezes vai descartar, separando também, fazendo análise, né, de como é que foi o ano, os nossos objetivos foram atingidos, o que é que eu quero agora para o próximo ano. E além de filtrar essas emoções, que foi o que eu trouxe também nesse primeiro momento, filtrei e agora o que é que eu vou fazer com isso? Esse é o momento também da gente ir pensando, né, desse processo. O que é que eu vou fazer agora? Como é que foi 2025 para mim? Foi um ano desafiador? Foi um ano que foi fácil? Foi um dos mais desafiadores, né? Alguns vão dizer, inclusive, que é um ano de fechamento de ciclo. Algumas abordagens, né? É um ano de fechamento de ciclo, um ano que a gente está... algumas coisas precisam ser concretizadas, precisam ser ressignificadas. E o quão é importante, muita gente tem dificuldade, né, de fechar ciclos. Porque por mais que você entenda que você está fechando aquele ciclo e que você precisa fechar, ou porque já evoluiu, já não é mais a mesma coisa, ou porque já não é mais o momento, você conseguiu uma coisa melhor, mesmo assim, a gente vai ficar saudoso de fechar esse ciclo. A gente vai algumas pessoas vão até ficar aflitas com o fechamento de ciclo, né? Mas é necessária essa autorreflexão diária, ou ao menos anual. Eu acho que anual é importante. De tempos em tempos a gente tem que ir fazendo isso, né? Diariamente, talvez não, mas de tempos em tempos e principalmente de ano em ano. O que é que eu preciso fechar? O que é que não dá mais para ir para o próximo ano, né? Quais situações, quais emoções, quais hábitos eu não consigo levar para o próximo ano, não posso levar. É uma questão de felicidade, né? De uma questão de honra também. O que é que não dá para levar para o próximo ano? O que é que eu preciso levar para o próximo ano? São duas perguntas importantes a gente fazer. O que eu não posso mais levar? E aí pense sempre sobre você. Não pense sobre outras pessoas, nem sobre outras coisas. Sobre você. O que é que dentro dos meus hábitos, dentro das minhas posturas, eu preciso refazer, né? O que é que eu preciso descartar, inclusive. O que é que eu preciso qualificar. De repente, às vezes é só qualificar. Vamos qualificar. O que é que eu estou fazendo aqui, né? O que é que eu preciso levar o próximo ano. E o que eu não preciso. O que eu preciso e o que eu não preciso. Vamos fazer uma lista aí de duas colunas para que isso seja feito. Ou para que isso seja pensado, né? E redirecionado. Eu falei muito dessa conexão espiritual, inclusive, que a gente precisa estar em prece, a gente precisa estar em reflexão, em observação, em autoanálise. E tem uma coisa que nos auxilia muito, que é um dos nossos sentidos, né? Um dom que o nosso Criador nos deu, é um dom e é uma bênção, para que a gente lide com tudo isso que eu estou falando aqui, com a aflição, para que a gente lide também com essa reflexão do que eu vou levar, do que eu não vou levar, que é a nossa mediunidade, né? A mediunidade, que é um dom importante para a nossa existência e é como um dos nossos sentidos, o ver, ouvir,